Lutos, e aí, bom dia, como é que você está? Nós estamos estudando a palavra de Deus aqui, prestando bastante atenção. Se você quiser voltar esse vídeo várias vezes para você prestar atenção, porque a gente combate as coisas ruins com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é aquela certeira. Então, muitas vezes as pessoas, quando vai conversar com você, ela joga a palavra de Deus. Aí você sabendo mesmo como Deus é, como Deus age, você pode falar com ela assim, mas Deus é assim. E você saber aonde está, melhor ainda, né? Olha aqui em Êxodo, nós estamos aqui. Na verdade, nem é para jogar na cara de alguém que eu tô... É porque eu tenho curiosidade mesmo, porque eu já li a Bíblia 2 vezes, só que não foi aquela leitura, sabe? E eu quero deixar registrado porque eu quero aprender mais de Deus, aprender mais dele, aprender o que ele fazia, como Deus é, né? Porque Deus é amor, mas Deus também é fogo devorador. Então nós lemos aqui no capítulo 26 de Êxodo, que Deus pediu aí Moisés, mostrou Moisés naquela nuvem no Monte Sinai. Deus estava naquela nuvem escura no Monte Sinai, aonde ele mostrou o tabernáculo, como é que ele queria que fizesse o tabernáculo. E ele falou assim, quantos covados, ele falou medidas, ele falou quais os materiais que ele gostaria que fizesse o tabernáculo dele, o santuário, quem que poderia entrar, quem não poderia. Ele falou assim, gente, um arquiteto, um engenheiro. Deus foi um engenheiro e Deus é um engenheiro das nossas vidas. E Deus faz o que Ele quer, o que Ele deseja. Então, se você precisa de um engenheiro, o seu engenheiro é Deus. Só que hoje em dia, o engenheiro Deus, ele trabalha muito nas nossas vidas, né? Às vezes coisas que você não entende que está acontecendo agora na sua vida, o engenheiro Deus vai só depois que terminar a obra, vai te mostrar o que ele fez. E assim aconteceu com a minha vida, né? Depois de 10 anos, Deus me mostrou o porquê que ele me tirou do trabalho, o porquê que ele deixou aquelas pessoas fazerem aquilo comigo, porque ele queria que eu tivesse outras experiências. Ele queria que eu cuidasse da minha mãe, que deu Alzheimer há 5 anos, que não teria condições financeiras de pagar uma cuidadora. Ele mostrou para mim que eu poderia perdoar as coisas que ela tinha me feito, que ela poderia me ver com uma outra visão, que as pessoas também, que a minha mãe dizia que eu também não era uma pessoa boa, visse quem eu era de verdade, porque só sabe quem você é, quem realmente dorme e acorda com você, quem convive com você. E eu convivi com os meus pais, com minha mãe, que vivia mais fora de casa do que dentro, só 20 anos da minha vida. E eu estou agora vivendo com o meu filho há 20, a minha filha 26, 26 anos, 27 anos. Então, assim, é muito mais tempo do que eu convivi com a minha mãe, porque ela não ficava em casa, ela trabalhava muito, ela ficava na casa de outras pessoas. Então, assim, eu ia para casa da minha tia, meu pai ficava sozinho, às vezes quando estava com meu pai, estava sozinho. Então, às vezes você convive muito mais com alguém de fora do que com alguém de dentro, né? Então, Deus, ele é o engenheiro das nossas vidas. Às vezes você está aí triste, você está assim, se sentindo decepcionado com as pessoas, pessoas que você falou assim, poxa, eu ajudei tanto e essa pessoa me decepcionou. Gente, o engenheiro da sua vida, que é Deus, talvez está te mostrando algo que você não consegue enxergar agora, que eu não consegui enxergar no passado, que eu sofri, que eu chorei, que eu amaldiçoei, que eu gritei, que eu achei que eu ia ficar louca. Que ele estava trabalhando na minha vida de uma forma assim, minuciosa. Sabe aquela coisa que o engenheiro fala assim, vai devagar, não constrói rápido não, porque senão cai. Então, ele foi trabalhando 11 anos da minha vida para me mostrar o que realmente ele queria para mim, para minha vida. Os pequenos detalhes que vão acontecer na sua volta. Isso é muito bom, porque eu estou aprendendo de Deus agora. Estou aprendendo que Deus fez tudo aquilo para que eu enxergasse o meu valor, para que eu enxergasse que eu poderia ser perdoada pelas pessoas, que eu poderia ser amada de verdade, que, nossa, que eu
fiquei decepcionada porque ele quis me mostrar o caráter realmente daquelas pessoas, que elas eram mau caráter, porque a pessoa que você faz uma coisa boa para a pessoa a vida toda, e quando ela faz uma coisa ruim para você, Deus está te mostrando, Deus está te livrando e mostrando para você, olha quem essa pessoa é. Você tá errada, essa pessoa não é uma boa pessoa para você. Aí você fica com raiva de Deus, porque Deus está te mostrando a verdade. É igual você falar a verdade para o seu amigo ou para sua amiga. Às vezes a amiga chega e fala, meu vestido tá bonito? Aí você fala, não gostei, ficou feio, troca. Ela vai ficar com raiva e falar que você tem inveja dela. Mas na verdade você não tem inveja. Você falou a verdade e a verdade dói, as pessoas não gostam da verdade. E Deus, Ele veio com a verdade. Ele vem te mostrando e você, poxa, meu irmão, meu primo, minha tia, meus tios, meus primos. Aí Deus falou, eu estou te livrando, eu estou te mostrando qual o caráter deles e o que eles pensam de você, o que eles são capazes de fazer com você e com outras pessoas, porque pessoa que puxa o tapete de um, puxa o tapete de todos. Pessoas, eu vi na novela ontem, gente, é verdade, na novela, uma frase, né, que na novela das 9, das 21 horas da Rede Globo disse, o Guerra disse, né, pra sócia dele, assim, que sobre o Ari, né, sobre ambição. Ele falou assim, eu nunca acredito, nunca confio em pessoas ambiciosas demais, elas passam a perna nos outros. Eu nunca confio, eu só dou corda para ambicioso e fico observando ele. Porque pessoas ambiciosas, elas querem passar por cima da gente, elas querem ter o que nós temos, quer tomar da gente, quer ser maior do que nós. E Deus, Ele te livra, Deus te mostra, Deus abre os seus olhos. Pessoas ambiciosas, elas jogam pessoas invejosas, jogam na sua cara. Sem querer elas jogam. Quantas pessoas já jogaram na minha cara coisas assim que eu olhava e falava, poxa, mas essa pessoa tá tendo inveja de mim. Ah, é porque eu tenho, não tenho nada, gente, assim, sabe? Mas as pessoas sentem inveja de quem você é, às vezes. Então Deus te mostra. Ai, Luciana, perdi meu marido para aquela amante minha. Perdeu, filha? Você não perdeu. Deus só te mostrou quem ele era, que ele te traía, que ele não era bom caráter. Ai, Luciana, meu marido, aquela mulher levou de casa. Aquela mulher não levou da sua casa. Não. Ele simplesmente te traía já há muito tempo, te enganava, não te dava valor e Deus quis o melhor para você e te livrou, abriu seus olhos. O engenheiro da sua vida, que é Deus, foi fazendo de pequenas e muitos anos e foi deixando você enxergar e foi te dando ali a linha e foi construindo na sua vida aquele tabernáculo para que você enxergasse o livramento dele na sua vida. Ai, Luciana, aquela minha amiga que eu tanto amei, que tanto fez por mim, aquela minha amiga, aquela minha vizinha, que eu era boa para ela, que eu nunca falei mal dela, que eu sempre defendia ela, minha vizinha, que eu era uma vizinha ótima, ela falou coisas comigo horríveis, ela fez coisas comigo que eu não gostei. Deus abriu seus olhos. Você chorou naquele dia, não chora mais não, porque Deus te deu livramento, Deus mostrou o caráter dela para você não confiar nela, porque ela não é confiável, essas pessoas não são confiáveis. Deus te mostra, eu sei que você está sofrendo, mas Deus te mostra, o engenheiro da sua vida, ele mostra para você saber qual que é o caráter verdadeiro daquelas pessoas, para que vocês fiquem longe delas. Não perdoar? Não, não é perdoar. Não é de questão de perdoar ou não. Um dia eu tem um casal que eu gosto demais deles, que quando eu tenho uma dúvida eu pergunto, eles falam assim, Luciana, perdoar não quer dizer que você tem que ficar na casa da pessoa, conversando com ela, batendo papo com ela, não. Perdoar é você saber quem ela é, que Deus te mostrou quem ela é, e você deixar ela no seu canto e você no seu, para que ela não te prejudique mais. Então é isso. Se você está triste agora, o engenheiro da sua vida está construindo, abra os seus olhos para você conseguir enxergar o que o engenheiro da sua vida está fazendo na sua vida de melhor, te livrando de pessoas ruins, de pessoas de mau caráter, de pessoas ambiciosas que querem pisar em cima de você, que querem ser mais do que você. Pessoas que riam de outras pessoas por trás, vai rir de você também. Então, por isso que o engenheiro da sua vida, que é Deus, que Ele
aqui, ó, no capítulo 26, mostrou para Moisés o tabernáculo e falou tudo que ele queria, do jeito que ele queria, para construir da forma que ele queria, com os materiais, os melhores materiais que ele queria para o tabernáculo. Ele também quer o melhor para você. Então pare de sofrer e observe o que Deus vai fazer na sua vida. Cada segundo ele vai te mostrar uma coisa diferente. A cada segundo ele vai te mostrar quem é quem. E você vai ver quem é quem na sua vida. Ontem mesmo ele mostrou. Ontem mesmo Deus, o engenheiro da minha vida, ele me mostrou quem era uma pessoa que eu achava maravilhosa. E essa pessoa chegou, fez uma coisa comigo que eu não gostei. Mas eu aprendi, e você tem que aprender com os erros. Você tem que aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. E com que Deus está abrindo os seus olhos para que vocês possam ver. Olha que quando aquela sua amiga falou assim, ah, você é uma bandida, você é isso. Aquela sua amiga não era sua amiga. Ela já pensava isso de você há muito tempo. Ela já tinha em mente que você era isso. Só Deus permitiu que ela falasse pela boca dela. Deus, engenheiro da sua vida, não te deixa enganado com ninguém. Perdoar não é você bater papo. Perdoar não é você falar bom dia, boa tarde, boa noite. Perdoar é você saber o caráter daquela pessoa e não conversar mais com ela para não ter mais atrito com ela. E Deus te mostra isso, Ele te livra, que é o engenheiro da sua vida. Então é por isso que no capítulo 26, Deus manda fazer o tabernáculo com todos os materiais. Ele mostra todas as medições. Ele é o engenheiro da nossa vida também, gente. Então é isso que eu quero falar para vocês. Então, se você está triste hoje porque alguém te decepcionou, porque alguém falou alguma coisa contra você, porque alguém puxou o seu tapete, porque o seu marido te largou por causa de outra mulher, porque o seu namorado estava te traindo e você descobriu, Deus abriu seus olhos para que você descobrisse. Deus abriu seus olhos para que você fosse liberto da mentira. Deus é o engenheiro da sua vida, Ele está te livrando, Ele está te mostrando o caráter dessas pessoas. Não fique triste, só observe, porque vai vir mais chumbo aí que Ele vai te mostrar e você vai perceber que você vai ter que mudar de posição. Você vai ter que deixar essas pessoas para trás. Você não vai fazer nada contra elas, mas você vai ficar observando o que Deus vai fazer na vida delas futuramente, porque nada na vida que você faz deixa impune. Deus não deixa impune. É isso que eu estou aprendendo aqui. Deus não deixa impune. Ele faz as coisas devagar no tempo dele, demora anos, mas ele vai trabalhando nesses anos de uma maneira devagar que às vezes você não consegue perceber. Perceba, perceba. Abra os seus olhos, perceba, tira as escamas dos seus olhos para que você perceba, porque ele é o engenheiro da sua vida. Então nós terminamos aqui no Êxodo 26, no versículo 37, onde Deus fala para Moisés. Você, Moisés, fará para essa cortina 5 colunas de acácia e a revestirá as colunas de acácia, que é uma madeira, os ganchos das colunas, que devem ser também de ouro. E você fará para elas 5 bases com encaixe de cobre fundido. Olha como Deus quer na sua vida. Ele quer o melhor para você, o mais caro. Ele não quer que você fique com uma pessoa baratinha, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não te ama de verdade. Ele te mostra o amor verdadeiro, que é o dele. Ele te mostra o cuidado verdadeiro, que é o dele. Em te mostrar quem são as pessoas que vivem à sua volta. É isso. Vamos agora começar no capítulo 27, versículo 1. Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Vamos prestar atenção como Deus trabalha na nossa vida? Você fará, Moisés, você fará o altar de madeira de acácia. Ele gosta muito dessa madeira de acácia, Deus. O altar deve ser quadrado, com 5 covados de comprimento e 5 covados de largura. E deve ter 3 covados de altura. O altar de Deus. Versículo 2. Você, Moisés, fará chifres. Você que fica rindo de chifres aí, ó. Você fará chifres nos 4 cantos do altar. Os chifres serão parte do altar de Deus, olha, Pai de Jesus. E você revestirá de cobre o meu altar, o altar de Deus, Pai de Jesus. Versículo 3. Você, Moisés, fará recipientes para retirar
as cinzas, e também fará pazinhas, tigelas, garfos e braseiros. Fará de cobre todos os utensílios do altar de Deus, Pai de Jesus. Versículo 4. Você, Moisés, fará uma grade para o altar de Deus, Pai de Jesus, uma rede de cobre também, e 4 argolas de cobre na rede, uma em cada um dos 4 cantos. Versículo 5. Colocará a rede abaixo da borda do altar de Deus, Pai de Jesus, e ela deve ficar à meia altura do altar, a rede. Versículo 6. Você, Moisés, que na verdade não é só Moisés ia mandar o povo construir, ele estava mostrando como engenheiro, como seria aí o tabernáculo dele. Versículo 6. Você, Moisés, fará varais de madeiras de acácia. Deus gosta de acácia, né? Essa madeira de acácia. Será quanto que é, hein? Para o altar, e os revestirá essa madeira de acácia com cobre. Versículo 7. Os varais serão introduzidos nas argolas. Você introduzir é você colocar de dentro da argola, de modo que os varais fiquem nos 2 lados do altar de Deus, Pai de Jesus, quando este for carregado, quando o altar for carregado. Versículo 8. Você, Moisés, fará o altar oco. O altar tem que ser oco, de tábuas, e deve ser feito assim como ele lhe mostrou lá no Monte Sinai. Deus mostrou o altar todinho para ele, como o engenheiro mostra assim, sabe? Aquela planta da sua casa, ele mostrou a planta como ele queria, porque o Deus é engenheiro das nossas vidas. Versículo 9. Você, Moisés, fará o pátio do tabernáculo, que é de Deus, Pai de Jesus, no lado sul. Tem o lado sul. O engenheiro geralmente fala assim, não, o sol pega no lado leste, oeste. Deus também, ele olha isso. Voltando para o sul, o pátio terá um cortinado de linho fino, retorcido, com 100 covados de extensão desse lado. Sabe que covado é? Pegava aqui do cotovelo até o dedo médio. Então, eles mediam assim, era a medição antiga. Versículo 10. Haverá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe. Tem que encaixar. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão serão de prata. Versículo 11. O lado norte também terá um cortinado com 100 covados de extensão, e terá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe, tudo encaixado, e ganchos e peças de conexão de prata para as colunas. Versículo 12. No lado oeste deve haver um cortinado para os 50 covados de largura do pátio, com 10 colunas e 10 bases com encaixe. Versículo 13. A largura do pátio do lado leste, o lado do nascente, será de 50 covados. Versículo 14. De um lado da entrada haverá do tabernáculo, do lado da entrada do tabernáculo, haverá um cortinado de 15 covados com 3 colunas e 3 bases com encaixe. Tudo encaixado, você viu? Versículo 15. E do outro lado da entrada haverá um cortinado de 15 covados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe, tudo encaixado. Versículo 16. A entrada do pátio deve ter uma cortina de 20 covados de extensão, tecida com linha azul. Então, os tecidos, né? Deve ser tecido aí, lã roxa. Olha, ele gosta de azul, de roxo, fio escarlate, que é aquele vermelho quase vinho, e linho fino retorcido, e deve ter 4 colunas com 4 bases com encaixe. Versículo 17. Todas as colunas ao redor do pátio terão peças de conexão de prata e ganchos de prata, mas as suas bases com encaixe serão de cobre. Bases com encaixe. Pensa bem, se você fazer uma base de casa com encaixe, para aí você desencaixar e colocar essa casa em outro lugar, não seria massa? Ó, versículo 18. O pátio deve ter 100 covados de comprimento. Já falei que covados era do cotovelo até o dedo médio, que eles mediam.
Versículo 18. O pátio deve ter 100 covados de comprimento, 50 covados de largura e 5 covados de altura. Será feito de linho fino retorcido e as suas bases com encaixe, tudo encaixado, devem ser de cobre. Versículo 19. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, que Deus estava fazendo o tabernáculo, tá? Deus estava mandando o engenheiro, Deus era o engenheiro, onde ele estava mostrando o que ele queria, como fizesse, quais os materiais e como seria feito o tabernáculo dele. Ele mostrou para Moisés a planta, como se fosse uma planta hoje em dia, lá no Monte Sinai. Versículo 19. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, bem como suas estacas de fixação. Quando você fosse montar assim, imagina, gente, estacas de fixação, montar uma rede, montar uma casinha, sabe? Ou você fosse acampar e levasse alguma coisa. Então, assim, era algo que poderia sair e ser colocado em outro lugar. Versículo 19. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, bem como suas estacas de fixação e todas as estacas de fixação do pátio devem ser de cobre. Versículo 20. Você, Moisés, deve ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliva puro. Eu quero um azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas do tabernáculo. Olha, gente, pega fogo no azeite de oliva. Versículo 21. Na tenda de reunião do lado de fora da cortina, que está junto ao testemunho, Arão, seu irmão, e seus filhos, os filhos de Arão, providenciarão que as lâmpadas que vão ser acesas aí com azeite de oliva puro fiquem acesas diante de Jeová, Pai de Jesus, desde o anoitecer até o amanhã seguinte. Esse é um decreto, uma lei permanente para sempre, a ser cumprido pelos israelitas por todas as suas gerações. Você viu o engenheiro, né? Que é Deus. E Deus, ele é o engenheiro da sua vida. Ele vai tirando aquilo que não presta da vida de vocês, das nossas vidas. Ele vai mostrando aquele vizinho que te ofendeu. Ele vai mostrando, ai, meu marido me largou por causa daquela mulher. Ou minha namorada me largou por causa daquele homem. Ela já tinha te largado há muito tempo. Só que você não conseguia enxergar, os seus olhos estavam tapados, ou você não queria. Mas Deus estava te mostrando, falando, sai dessa relação que não é boa para você. Ai, a minha melhor amiga, ela falou mal de mim, ela já falava mal de você há muito tempo. Deus só te mostrou a verdade dói, mas a verdade, ela liberta, disse Deus. Então, gente, ai, o meu vizinho, que eu era tão legal com ele, que eu nunca fiz mal para ele falou coisa para me ofender, fez coisas para me ofender. Esse vizinho já era mal há muito tempo, você que não sabia. Mas Deus fez com que algo acontecesse para que você descobrisse o caráter do seu vizinho, o caráter do seu ex-marido, do seu ex-namorado, da sua ex-namorada, de quem for, gente, do seu irmão. Olha, o meu irmão, que eu achava que era meu irmão mais amigo, por causa de uma mulher, ele tirou meu trabalho, ele juntou. Ah, eu fiz coisas erradas? Eu dei um surto? Dei, porque as pessoas estavam falando coisas, me xingando, me atiçando. Então, assim, mas Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar para mim, olha, não confia nos seres humanos, confia em mim. Gente, teve um momento da minha vida que até pastor virou a cara para mim, pastor que ia nessa loja e pedia, ah, irmã Luciana, você podia pedir 10 sacos de cimento para mim? A irmã Luciana pedia e conseguia. Ah, irmã Luciana, eu tô precisando disso. A irmã Luciana, quando eu saí da empresa, esse pastor pensou que eu não tivesse mais condição de ajudar ele. Ele virou a cara para mim, ele não orou comigo. Eu até pensei que eu fosse Satanás, gente. Eu falei, será que eu sou Satanás e não tô sabendo? Eu sofri com esse pastor também.
eu sofri, mas eu coloquei na mão de Deus e o tempo foi mostrando quem era esse pastor. Na verdade, eu sabia quem ele era. Ele pegava dinheiro na hora da oração, a dona da loja dava dinheiro para ele pegava. Ela estava pagando a oração dele, ela estava comprando as orações do pastor, ele estava vendendo as orações dele. E Deus não vende oração, Deus não gosta disso, porque o poder é de Deus. Então, assim, ele ficava com o nome sujo, não pagava as pessoas. Deus foi mostrando aquilo, que ele era mal pagador, que quando você não paga as pessoas, você está roubando daquela pessoa. Se ela não te deu e você não paga, você está roubando. Se ela te deu, ela te deu. Se ela não te deu, você não paga, você está roubando daquela pessoa. Então, Deus foi mostrando que ele não era uma pessoa de confiança, que ele era um lobo disfarçado em pele de ovelha, que quando eu saí, ele, em vez de me abraçar, de orar comigo, porque várias coisas eu pedi para ele, ele conseguiu, o que aconteceu? Ele simplesmente virou a cara para mim. Um presbítero, que é meu irmão, eu estava muito doente uma vez e eu precisava de oração. Achava que eu precisava de um outro ser humano para orar junto comigo. O presbítero, na época ele era presbítero, hoje ele é pastor. Ele disse: não, eu não tenho tempo para orar com você. Eu falei de madrugada: não tenho tempo para orar com você. Deus me mostrou naquela época que não era para me orar com o ser humano, era para me orar com Deus, porque é Ele que tem o poder, não é o ser humano é falho. Nós somos falhos, mas Deus é perfeito. Então, se você está sofrendo agora, se você está sentindo alguma coisa, se você está decepcionado, depressivo com a decepção, pare de ficar. Observe o que Deus vai fazer, porque depois de 11 anos, Deus está fazendo a justiça por mim. Depois de 11 anos, Deus está fazendo a justiça para mim. Você acha que essas pessoas são felizes? Não são felizes. São infelizes. Os mesmos problemas que você tem, eles têm, ou às vezes os problemas são piores do que os seus. Então, deixe o engenheiro da sua vida trabalhar na sua vida e só observe e continue orando, que ele vai te mostrando quem é quem na sua vida, para você se afastar dessa pessoa. Não é perdoar? Não, perdoa e se afaste, porque ele está falando que isso aí é encrenca, é confusão. Faça isso. Até a próxima.